Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a sua bênção para a mensagem que será dita aqui hoje, que sirva como um refrigério para a alma dos nossos irmãos, de todos nós. Para nós é um privilégio, Senhor, estar na sua casa, é edificante para conhecer um pouco mais da sua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos gratos e em agradecimento ao Senhor sempre. Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Isso. Todos conseguiram? Três, 12, 14. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O tema da nossa mensagem de hoje é sobre o perdão, o poder do perdão, o perdão restaurador, o perdão que é tão íntimo ao cristianismo e ao mesmo tempo é tão difícil, porque nós estamos numa sociedade em que cada dia são cultivadas mais mágoas, cultivadas guerras, vinganças uns contra os outros, uma sociedade que de fato é não cristã. E nós, enquanto corpo de Cristo, nós não podemos integrar essa sociedade não cristã, nós temos que fazer a diferença. E Deus exige de nós que perdoemos uns aos outros, né? A base do cristianismo, né? A base do cristianismo é o perdão, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Requer humildade, requer mansidão. E esse autor, ele é muito conhecido no meio evangélico, né? O C.S. Lewis, ele vai nos dizer que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil, o desafio é amar quem nos persegue. E, de fato, né, nós estamos vendo hoje guerras eclodindo, seja em Israel, seja na guerra da Rússia e Ucrânia, com risco de se tornar uma guerra global, né? Isso tudo é fruto do endurecimento do coração humano. Bastava ali uma palavra, talvez, de perdão, de conciliação entre essas nações, que nada disso poderia estar acontecendo, né? Mas não só em guerras que a gente vê que a falta de perdão predomina, né? Mas também nas famílias. Quantos divórcios? Parece que hoje em dia o divórcio é a regra, né? Em nossa sociedade. E isso decorre também desse endurecimento do coração humano, da falta de Deus, da falta de conhecer da palavra. Essa incapacidade de perdoar, ela é presente e Deus quer que nós, enquanto membros do corpo de Cristo, nós tenhamos uma postura diversa, uma postura que faça a diferença na sociedade, né? E nós, então, aqui eu elenquei algumas razões pelas quais nós devemos perdoar. Nós, enquanto cristãos, enquanto entes do povo de Deus, nós temos que perdoar porque nós temos uma nova natureza.
nós temos uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não tem a humildade de perdoar o próximo é porque realmente não faz parte ainda da família de Deus, do corpo de Cristo, né? E também porque temos sido perdoados desde quando Cristo morreu na cruz por nós. Ali o nosso perdão foi completo, um perdão eterno, né? Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou nossos pecados. E Jesus vai nos explicar isso através da parábola do credor incompassivo, né? Que foi um diálogo que ele estava tendo com Pedro, e Pedro chega para ele estava naquele contexto de divergência com Mateus, né? Que Mateus era um cobrador de impostos e perseguia os judeus, e até ele se tornar discípulo de Cristo, havia entre eles uma raiva muito grande, né? Então, Pedro aproximou-se de Jesus, está em Mateus 18, quem quiser acompanhar, versículo 21 a 35. Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus então responde para ele: eu digo a você, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, o que Cristo quer dizer com isso, né? O perdão deve ser ilimitado, né? A gente não deve guardar mágoas no nosso coração. E então, em seguida a esse diálogo, Cristo vai ensinar ele vai contar a ele a parábola do credor incompassivo. Eu vou lê-la. Eu fiz um resumo aqui, né? Está em Mateus 21 a 33. Mas, basicamente, vou fazer um resumo, porque ela é um pouco extensa. O rei, na época, Cristo dá um exemplo, né? Uma parábola. Um rei que decide ajustar contas com seus servos, né? E ele chama um dos que lhe deviam 10 mil talentos, que era uma quantia impagável, uma quantia muito grande. Cada talento equivalia a 6 mil denários, né? E esse servo ele não tinha essa quantia, então o rei decide aplicar a ele uma sanção. Ele decide que a família dele e ele próprio seriam vendidos para pagar essa dívida. Então o servo ele se prostra diante do rei, ele implora para que tivesse misericórdia com ele, e o rei, então, com a bondade, com sua misericórdia, ele perdoa aquele servo, ele cancela a dívida, ele deixa o servo ir. Mas esse servo, assim que recebeu essa bênção do rei, esse perdão, ele encontra um conservo, que era pelo que a gente entende da história, ele deve ter sido um prefeito ele deve ter tido algum cargo importante. E ele tinha servos também. E um servo devia a ele a quantia de 100 denários, que era uma quantia pequena em vista do que ele devia, né? Ele devia um valor impagável. E esse conservo dele devia apenas 100 denários. E em vez dele agir com perdão, com misericórdia, assim como o rei agiu com ele agarra o servo e começa a sufocá-lo, dizendo para ele que se ele não lhe pagasse o que ele devia, ele o lançaria da prisão. E assim ele fez. O conservo não lhe pagou, ele lançou ele na prisão. E o rei ficou sabendo dessa história, né? O rei ficou irado. Jesus fala que o rei ficou irado, porque como assim, né? Se ele acabara de receber um perdão e não foi capaz de perdoar uma dívida pequena. E então o rei cancela a dívida, o rei fala: a dívida está cancelada, e entrega ele aos torturadores até que ele pagasse tudo o que ele devia. E ao final dessa parábola, Jesus diz: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. E então essa parábola, ela traz uma referência direta, né, do alto perdão que recebemos de Deus e na necessidade também
perdoarmos os nossos irmãos. Jesus compara o reino de Deus ao rei. Na ilustração, a gente vê que esse rei é gracioso, é perdoador, mas também corrige. Ele corrige e pune aos que agem sem perdão, né? O rei teve misericórdia, teve graça daquele servo que muito lhe devia. Mas ao saber que ele tinha sido incapaz de perdoar essa pequena dívida, aplicou uma correta justiça, né? E punição. A extrema bondade, a extrema piedade, na verdade, do rei, suportando ele próprio o altíssimo débito do servo, não foi considerado por ele. Por isso, o servo foi igualmente punido, ele foi exemplarmente punido. E Jesus, então, compara a atitude desse rei com a atitude de Deus. Deus agirá da mesma forma conosco. Né? Se nós não agirmos da mesma maneira, nós já fomos perdoados, nós já fomos remidos, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós devemos ter essa postura como cristão. É isso que a gente extrai dessa parábola, né? E a recusa de perdoar traz uma série de consequências danosas para nós. Quem não perdoa não terá as orações ouvidas. Isso a gente tira de Marcos 11, 25 e 26, que fala assim: e quando estivermos orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Olha que consequência dura, né? Se nós não tivermos esse coração de humildade, de bondade com o próximo, nossas orações não serão ouvidas, né? E também, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que os maridos devem coabitar com as suas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco e co-herdeira da graça da nossa vida, para que não sejam impedidas as orações. Então, esse contexto de perdão deve ser, sobretudo, realizado no nosso lar, né? Nós devemos tratar com respeito, com admiração as nossas esposas, com cuidado. E nós temos que fazer um autoexame. Será que nas nossas famílias temos atuado com perdão, temos agido dessa forma? Mas não só na nossa família, no nosso trabalho. Será que nós estamos... Às vezes nós ofendemos alguém e nem percebemos. E temos que fazer essa auto-reflexão, né? Será que estamos sendo cristãos mesmo, genuinamente falando? E esse autoexame é necessário. E devemos, se constatar um ato falho nosso, alguma ofensa, nós temos que pedir perdão. Temos que ter essa humildade. Quem não perdoa também, além de não ter as orações ouvidas, não pode adorar a Deus. Isso está em Mateus 5, 23, 24. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Essa passagem me chamou muita atenção porque os verbos aqui estão no imperativo, né? É uma ordem. Deus não está brincando aqui, é no imperativo. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar. O que a gente extrai dessa passagem, que o perdão é uma ordem de Deus. A reconciliação é a prioridade. E a ausência do perdão é tão grave que, além das nossas orações não serem ouvidas, ela compromete o culto ao Senhor, né? O Senhor está dizendo que o bloqueio entre irmãos compromete o seu culto e o Senhor não quer essa adoração comprometida. O Senhor está dizendo claramente para nós: reconcilie-te. E o grego de reconciliar significa mudar a mente de alguém, né? E esse mudar a mente pode ser assim, entendido de várias maneiras.
Talvez nas nossas famílias que a gente vê várias divergências, às vezes nós falamos alguma situação que desagrada alguém, ofende, a pessoa fica 1, 2 anos sem conversar, sem olhar na cara, e às vezes basta que nós vamos até ela e conversamos, né? Quebra esse gelo, quebra esse coração endurecido, né? E essa ordem é para nós, cristãos. Não é a pessoa que tem que vir até nós. Nós que devemos ir até ela e se reconciliar, promover a paz. Deus quer isso de nós. E isso em qualquer situação também, não só entre família, mas trabalho, amigos. Nós temos que ter essa postura de misericórdia, de bondade com as pessoas. E quem não perdoa não pode ser perdoado. Eu acho, aqui me parece muito claro, né, que assim como a gente, na oração que Cristo nos ensinou, quando a gente diz perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, está evidente que se nós não perdoarmos os nossos desafetos ou cultivarmos o perdão em nosso coração, nós não seremos perdoados. E o Senhor não fará vista grossa para ninguém, né? Vai julgar cada um de nós segundo a nossa conduta. E outra consequência grave também da falta de perdão é que o perdão, ele adoece, né? Quem não perdoa se torna uma pessoa amarga, uma pessoa, só traz rancor, só traz dureza de coração. Então Cristo está dizendo, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, poderosa e eficaz. Então, uma ilustração aqui que eu pesquisando sobre o tema, encontrei aqui uma história interessante. No contexto da Segunda Guerra Mundial, precisamente no dia 7 de dezembro de 1941, o chefe do esquadrão japonês de mais de 400 aviões que bombardearam Pearl Harbor, o nome dele é Mitsu Fuchida, ele comandou um ataque à frota americana no porto de Pearl Harbor. Foi desastroso, né? Algo que foi um bombardeio, matou muita gente. Então, um comandante japonês se dispôs a vingar. Ele cultivou aquilo por muito tempo, ele foi preso, torturado, mas na prisão ele se converte, ele conhece da palavra de Cristo, e aí ele volta para os Estados Unidos já com uma outra mentalidade. Ele não volta para combater ou para se vingar do povo americano e daqueles comandantes. Ele volta preparado como um missionário. Ele encontrou os seus afetos e juntos ambos evangelizaram. Então ele poderia voltar lá e causar uma nova guerra, né? Mas ele foi convertido verdadeiramente. E o perdão tem esse poder, o perdão é reconciliador, é restaurador. Mas da palavra de Deus ainda nós extraímos alguns princípios que nós devemos ter para exercer esse perdão, levar essa palavra de fé para o nosso desafeto. É preciso ter cautela, né? Não podemos chegar chutando o pau da barraca, como diz o outro, né? Ofendendo o irmão, ou querendo dizer que nós estamos certos, nós reconhecemos o erro dele e perdoamos. Não é assim que Cristo quer, né? Cristo quer que nós possamos ir com amor, né? Com misericórdia. Quando a mulher adúltera foi apanhada pelos fariseus como objeto, mas foi tratada por Jesus como uma pessoa que merecia seu amor. E essa é a postura que nós devemos ter também. E isso está interligado, essa cautela, com a confrontação, né? Não adianta tentar afastar a culpa, é preciso nós que arranquemos o problema pela raiz. O confronto, né? Essa atitude de misericórdia tem que ser feita com amor. Em Gálatas 6:1 mostra como devemos fazer essa confrontação, ir até o irmão, né?
quando consta assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, com misericórdia. Não é chegar e expor tudo que a pessoa fez errado ou que nós fizemos errado. Então, tem que ser uma via de mão dupla, né? E nós devemos mostrar que esse perdão é ilimitado. O perdão, temos que ter Deus como a nossa, como a nosso norte, como a o nosso paradigma, como nosso modelo, porque o perdão de Deus é sem limite. Assim nós fomos perdoados. E na parábola que nós lemos, ficou evidenciado isso. O rei, ao exercitar seu perdão com seu servo, foi ilimitado, foi sem deixar nada para trás. E isso é o que nós recebemos de Deus. O perdão de Deus é ilimitado, e nós também devemos agir desse modo. O perdão também é restaurador. O perdão estreita pontes, restaura os laços quebrados. O perdão zera contas do passado e restaura plenamente o relacionamento no presente. Um exemplo aqui que eu encontrei relacionado a isso é o filho pródigo, que foi restaurado pelo pai, foi recebido com amor, com misericórdia, foi integrado à família, né? Quantas famílias hoje estão desestruturadas, né? Por falta de uma palavra, às vezes, um abraço, que seja, né? E o perdão é transcendente, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos orar a Deus, porque só o Senhor pode nos capacitar também a um perdão genuíno. Precisamos pedir a Cristo que aumente nossa fé. Uma pessoa que tem uma fé que não consegue perdoar, ela de fato não faz parte do corpo de Cristo. E temos que orar a Deus: Senhor, aumente-nos a nossa fé. E o processo de perdão está interligado com esses princípios que nós temos. Rejeitar ideias de vingança. Nós não podemos retribuir a ninguém o mal com o mal. Temos que fazer o correto aos olhos de todos. E essa passagem está em Romanos, capítulo 12, 17 a 21. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele o dê comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha que passagem significante, né? Bonita. Ser o mal com o bem, né? E nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que ser, para os não cristãos, temos que ser esse modelo. Porque assim agindo, talvez nós ganhamos uma vida para Cristo, né? Não é todo mundo que tem esse poder, não tem conhecimento, às vezes, da palavra, e vê um próximo um ato de misericórdia, isso chama atenção nos dias atuais, né? Nós temos que tomar iniciativa, a iniciativa é nossa, não importa se somos o ofensor ou ofendido. Cabe a nós a iniciativa de desencadear o processo de cura pelo perdão. E se a pessoa não quiser, aí a gente vai ter feito a nossa parte, né? Isso aconteceu inclusive na minha família, que a gente tem os problemas tal, entre irmãos. Eu tentei, não foi possível por enquanto, né? Mas é tempo ao tempo, a ponte tem que ser construída aos poucos, né? Mas se um levanta a bandeira da paz, a guerra já não acontece, né? E nós temos que ter em mente que ninguém é perfeito, né? Nós não somos, nós somos imperfeitos, nós somos perdoados, mas continuamos imperfeitos, né? E é precisamente por isso que nós devemos ter humildade, de pedir o perdão, de estabelecer a paz, que Cristo quer isso de nós. E temos que evitar desculpas, né? Às vezes a ofensa foi tão pequena, não precisa perdoar. Isso
acontece muito nos problemas conjugais, né? Pequeno e pequeno problema, culmina num divórcio, culmina numa separação, às vezes num contexto que tem crianças, né? E outra desculpa que é muito utilizada, aconteceu há tanto tempo, não é necessário que perdoemos, tal, ou a pessoa está mais errada do que eu, porque isso é comum a gente dizer, né? Ele fez mais errado do que eu, né? O perdão concentra-se no nosso erro, não no erro do outro. Nós devemos ter essa mentalidade. Outra desculpa que nós às vezes inventamos, assim, eu estava errado, mas você também estava, né? Isso é comum a gente dizer, né? A pessoa não vai me entender, a pessoa envolvida já mudou. Se ela se mudou, nós devemos dar um jeito, tem tanta facilidade hoje, telefone, WhatsApp, né? Redes sociais, ou ficar procrastinando, vou deixar para depois, né? Nós dizemos, se a pessoa não quiser liberar o perdão, é ela que vai carregar aquilo consigo, né? A nossa parte vai estar feita. E existem formas erradas de pedir o perdão, né? Desculpe-me qualquer coisa, isso não é o correto, né? Não é a maneira como devemos abordar a pessoa. Temos que chegar com misericórdia, expor a situação ao nosso lado. Teve certa feita, um conhecido chegou até mim e falou: eu te vi lá em tal local, eu não consegui comentar aí naquela oportunidade, não sei por qual razão. E aí o cara ficou triste, falou para mim que ficou chateado. Me desculpe, porque realmente nem vi a pessoa. Isso acontece tanto, né? Então a gente tem que ter essa humildade. Outra forma errada é falar: foi sem querer, né? O sem querer não carece de perdão, né? Isso não é a forma de se pedir um perdão verdadeiramente, né? Ou dizer para a pessoa: eu estava errado e você também estava, né? Essa atitude reacende as paixões, né? Deixam os ânimos mais aflorados. A pessoa não vai perdoar e você também não vai ser liberado pelo perdão. Aí, em conclusão, né? É importante que nós não envolvamos outras pessoas e transformemos em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade de perdão. É importante que não joguemos uma pessoa contra a outra, ou espalhemos contendas entre os irmãos. Isso é um pecado que Deus abomina, né? Nós, enquanto corpo de Cristo, não podemos agir desse modo. Devemos ser breves, claro. Devemos ser humildes, não exaltar nossas virtudes. Nossa, eu sou cristão e por isso talvez não seja assim, né? Nós não devemos exigir justiça de ninguém, mas sim misericórdia, porque o perdão é um ato de graça. Exercendo esse perdão dessa forma, nós estaremos reconciliados com Deus e reconciliados com o próximo, né? Fechamos uma ferida da pessoa e resolvemos o nosso problema com Deus, porque, como nós vimos, as consequências são graves, nossas orações não são ouvidas, nós não podemos cultuar a Deus e devemos fazer então uma reflexão se estamos machucando alguém, se causamos algum mal. Temos que ter essa humildade e deixar o orgulho de lado. Deus está nos ordenando e reconciliamos com nossos irmãos, com os próximos. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, porque para nós tem sido um privilégio estarmos aqui na casa dele, né? Deus tem certeza que nos fará de instrumentos para que a palavra dele seja levada para a nossa comunidade. E, Senhor nosso Deus, com privilégio a estar aqui na sua casa, aprendendo da sua palavra, aprendendo sobre o poder do perdão. A ordem que o Senhor nos deu foi muito clara, Senhor.
E nós, enquanto cristãos, devemos ter esse olhar de humildade e de misericórdia com o nosso próximo. Em sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Nós agradecemos por mais esse dia, mais essa manhã. Abençoe cada um de nós, conduza os nossos passos, sejamos feitos instrumentos do Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos. Amém.